Café com Prosa, com Rafael Dutra. Toda a linha Jeep 0 km com descontos exclusivos. Bônus de até 40 mil com o seu Jeep seminovo da troca. Mais IPVA 2024 grátis. Aproveite a linha do Jeep Compass com taxa de 0,99% ao mês. 50% de entrada e 36 vezes. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Alma Jeep. Faz o trânsito, começa por você. Mãe, meu Porto Seguro. De 18 de abril a 12 de junho, nas compras acima de R$250, concorra a 8 pacotes da Azul Viagens para Porto Seguro com acompanhante e tudo pago. Norte Shopping Barretos. Várias versões do presente para sua mãe. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples do seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde. São 5h07 e entra no ar o programa Café com Prosa, hoje com Igor Sorrenti. E eu sigo com vocês até às 6 da tarde. Este programa saúda as mais de 15 cidades que nos ouvem. E aqui com a gente, Adilson Garcia, ele que apresenta todos os dias a partir das 6h30 da tarde o programa de moda, sertanejão, não é isso? Na verdade, a partir das 18 com o jornal, né? Correto. Jornal da Cidade, segunda edição, todos os dias aqui na Jornal FM, às 18 horas. Aí na sequência temos 30 minutos de só modal. Com participação do ouvinte, né? Que liga, conversa com você. Rapaz, os ouvintes que faz o sucesso desse programa, viu? Olha, tem cada figura que participa aqui. Inclusive tem até um coveiro que liga todo dia do cemitério. É verdade. Bacana. Ele fala, hoje o movimento aqui foi fraco, Adilson. Ainda bem, falei, né? Graças a Deus. É assim nós vamos tocando. Mas parabéns pelo programa e pelo convidado de hoje. Tá certo. E comigo aqui também o meu amigo fotojornalista Aquino José. Boa tarde, Aquino. Boa tarde, a nossa saudação a todos os ouvintes, né?
E hoje a prosa com café merece, minha perspectiva, ser muito boa, né? É, isso aí. Bom, e o programa é transmitido também pelo Facebook da Rádio Jornal e pelo YouTube do Rafael Dutra. E no programa de hoje estamos recebendo aqui Eric Bretanha. Ele é pastor da comunidade cristã e faz um grande trabalho social. E hoje nós vamos conhecer sobre a sua vida, o seu trabalho e sua dedicação em prol do próximo e dos mais necessitados também. Boa tarde, Eric. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Aquino. Muito obrigado. Boa tarde, Adilson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos recebido como missão. E faça assim um breve relato. Quem é o Eric? Eu sou natural de Barretos, nascido e criado aqui na cidade de Barretos. Meu pai, uma das pessoas muito conhecidas aqui, né? Se eu falar o nome do meu pai aqui, Munir Suleiman, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber quem ele é. Meu pai faleceu há 1 ano e pouco atrás, mas se você falar Bisteca, mecânico aqui na cidade, muito conhecido aqui na Avenida 11 com a Rua 26, muita gente conhece. E eu sou nascido e criado aqui, e eu sou formado em prótese dentária, morei 8 anos no estado de Goiás, onde eu tive a oportunidade de fazer um seminário, participar de um seminário batista, e a partir daí segui no Evangelho. Eu já tinha uma experiência com Deus, e onde eu fiz seminário, me formei como seminarista ali, fiz 4 anos de seminário. Sou casado com a Débora há 34 anos, né? Esse ano agora a gente completa 34 anos, acho que é 34, meu Deus, se eu errar, não sei se é 34 ou 35, se ela estiver ouvindo ela me mata depois em casa. Mas eu acho que é 34 anos, a gente completa agora dia 29 de julho. Tenho 5 filhos, sou formado em administração, bacharel em administração, bacharel em teologia e pós-graduação em gestão de pessoas. Maravilha. E aí quando você volta para Barretos, você decide então abrir uma igreja, é isso? Na verdade, esse grupo, quando eu conheci o Evangelho na minha mocidade, eu tinha 14 anos de idade, quando o Evangelho foi apresentado para mim. Eu sou de origem família católica, né? Mas eu tive uma experiência com o Evangelho aos 14 anos de idade. E nós participamos de um grupo de jovens, só que logo em seguida eu tive a oportunidade de morar em Goiás. Como estava falando aqui, morei 8 anos para 9 anos em Goiás, e eu fui a trabalho, e lá em Goiás eu me formei. E esse grupo que tinha ficado aqui em Barretos, eles começaram uma igreja bem pequenininha, e já havia alguns anos. Como eu fiquei 8 anos lá, essa igreja tinha 8 anos aqui. E de repente eles ficaram sozinhos, sem nenhum líder. E eu havia acabado de me formar no seminário, tinha acabado de ser ordenado como pastor, e eles me fizeram um convite: Eric, você não quer voltar para Barretos? Eu tinha já os meus 2 filhos biológicos, né? A Sara tinha 2 anos de idade, o Levi tinha 6 meses, e eu busquei uma direção de Deus e senti no coração que era tempo de voltar. Não imaginava que eu voltaria para Barretos, mas eu acabei voltando para Barretos em 1995. E o ano que vem agora eu completo 30 anos que eu voltei, e estou aqui cuidando dessa mesma igreja desde que eu cheguei aqui há 30 anos atrás. Aí em 95, então você foi para a Avenida 5, em frente à estação da ferrovia, isso, né? Nós fomos ali, em frente à estação ali da FEPAS ali, um salão bem no meio do quarteirão ali. Era uma antiga máquina de beneficiar arroz, um lugar muito terrível. Muito. O Adilson conheceu, né? Fui lá várias vezes. Várias vezes. O negócio era meio difícil lá, rapaz. A gente não gostava nem de olhar. Orava com a cabeça baixa, porque se você olhasse pro teto, você tinha medo daquilo cair na cabeça da gente. E começamos ali. Depois dali, a igreja foi crescendo, o trabalho foi aumentando. Quando eu cheguei aqui em Barretos, tinha um grupo mais ou menos de 15, 20 pessoas, né? 30 anos atrás. E a coisa foi caminhando, e nós mudamos ali para a Rua 24, onde é o SESI, antigo SESI. O mercado, né? O mercado SESI, ali para cima do CPP ali um pouquinho. E ficamos alguns anos ali, até que a gente conseguiu comprar o nosso terreno, devagarzinho fizemos a nossa construção ali. Maravilha. E aí, ali onde a igreja se situa hoje, que é na C12, né, no Cristiano Carvalho, bem na via de ligação entre o Cristiano e o Barretos 2, né, você tem a sua igreja, que é a comunidade cristã, né? Isso. E junto da comunidade cristã, você tem a Casa Ágape, né? Então, assim, como que surgiu a ideia desse trabalho comunitário que é importante para a cidade?
Olha, a Casa Ágape, ela é bem antiga. A Casa Ágape, ela é da época da Avenida 5. Porque nós entendemos que a igreja, ela tem um papel social muito grande. Certa vez eu estava num momento pessoal, eu e Deus, nos meus momentos de oração, e falando a respeito, mostrando as situações, colocando diante de Deus, né, os desafios da cidade. E eu senti uma voz muito forte, entendi no meu coração que era Deus falando comigo e dizendo assim para mim assim, Eric, os necessitados dessa cidade não são responsabilidade do poder público, é responsabilidade da igreja. E você precisa fazer alguma coisa. E naquele momento, então, eu confesso que eu fui muito impactado, porque a gente tem uma tendência muito grande de transferir as responsabilidades, né, e cobrar dos órgãos públicos, ainda que eles tenham também suas responsabilidades para fazer isso, mas eu senti muito forte isso no meu coração e nós decidimos como igreja começar a fazer um projeto social. E na época nós começamos com um sopão. A igreja era bem pequena, não tinha recursos, e nós juntávamos alimento, tinha uma Kombi bem velha, né? E aos sábados a gente pegava essa Kombi, fazia uma panelada bem grande de sopa e nós íamos lá para o bairro Santa Cecília e a gente fazia um trabalho ali com crianças e distribuía esse sopão lá. O trabalho foi crescendo e nós sentimos a necessidade de trabalhar com crianças, porque a gente recebia muita criança ali. E aí, o que aconteceu? Nós criamos a Casa Ágape, Centro Social Casa Ágape. Aí virou razão social. Virou razão social e nós começamos na época com um trabalho social para adolescentes. Ela era praticamente uma clínica de internação para adolescentes que tinham problemas com tráfico, com drogas, né? E esses adolescentes, nós conseguimos uma família que cedeu uma chácara ali em frente aonde é o Hospital do Amor hoje. E ali começou o projeto social da Casa Ágape. E ali foi desenvolvendo, foi crescendo e as coisas foram se avolumando mais. Maravilha. E aí, a Casa Ágape hoje ela fornece em média 50 refeições por dia na hora do almoço e também ela funciona como albergue noturno e também tem uma distribuição de marmitas também no final de semana, né? É isso. Tá. Nós temos, explica para os nossos ouvintes nós temos, depois desse trabalho com os adolescentes, nós encerramos esse trabalho e assumimos o abrigo aqui da cidade. Muitos anos atrás, isso eu estou falando, nós ficamos 8 anos, já se passaram mais ou menos uns 5, estou falando de quase 15 anos atrás, nós assumimos a antiga Casa Ogum Beira-Mar, que era que cuidava das crianças, houve um problema lá, uma intervenção, e precisava de uma instituição na época. E a prefeitura foi assim, o juiz do dia para a noite falou, olha, eu vou fazer uma intervenção, vai parar, eu preciso de alguém. Eles lembraram da gente e nos ofereceram. E nós assumimos aquele trabalho de abrigo das crianças. Ficamos 8 anos trabalhando e depois encerramos o trabalho, porque entendemos que era um momento de terminar. Quem assumiu foi o pessoal da Igreja Batista, o pastor Cláudio, ali na Avenida 3 com a 14, Nova Dimensão, que eles continuam esse trabalho até hoje. E logo em seguida, porque nós entendemos que a igreja tem esse papel social. Porque muitas vezes as pessoas elas pensam assim, que a igreja, o pessoal vai lá e fica falando de Deus e só Bíblia. Não. As nossas maiores atividades, elas não estão concentradas dentro dos cultos. Ali, nos momentos dos cultos, onde a gente fala sobre a palavra de Deus, nós louvamos a Deus, é uma fração pequena do trabalho social que nós prestamos diante da cidade. Nós temos, por exemplo, amanhã na igreja eu tenho uma reunião voltada só para casais. Nós chamamos de rede de casais, onde nós reunimos nós convidamos os casais e nós tratamos sobre situações familiares, do dia a dia, o cotidiano, né? Eu tenho 34 anos de casado, né? Não são 34 dias, nem 34 semanas, são 34 anos, então a gente tem uma bagagem, a gente tem uma história, já passamos por inúmeras circunstâncias para poder ministrar. Então a gente faz um trabalho social muito grande. Temos trabalho com jovens, com adolescentes. E aí a Casa Ágape, quando entregamos a parte das crianças, nós decidimos então abrir essa parte do restaurante comunitário. Porque o local que nós estamos ali, nós estamos entre bairros bem carentes. Quando nós começamos, hoje,
A igreja está localizada ali antes do Santana ter as aberturas das ruas, né? De se tornar um bairro. Mas Santana era um bairro um pouco perigoso aqui na cidade. As pessoas os becos do Santana, os né? becos Lugar de vendas de drogas, né? Lugar de venda. Hoje melhorou demais, as avenidas se abriram, né? E nós começamos esse trabalho com um restaurante comunitário. E começamos a atender. E hoje atendemos 40, 50, às vezes 60 pessoas de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Elas chegam ali, elas ouvem uma palavra, nós fazemos uma oração. Não é voltado para as pessoas da igreja, né, para a comunidade de um modo geral, que nós acabamos atingindo aquela região ali, né? O pessoal ali, o pessoal um pouquinho do Sengenha, Santana, Pereira, Califórnia, algumas pessoas do Barretos 2, naquela adjacência ali que nós servimos. E, consequentemente, nós começamos o albergue. Porque é interessante. Posso continuar aqui um pouquinho? Manda ver. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Um dia, antes de começar o albergue, nós tínhamos só o restaurante. E como nós temos ali a igreja ela tem uma sacada, assim, um hall que é coberto. E um dia eu cheguei para a reunião de oração, que nós vamos todos os dias, eu vou para a igreja todos os dias, 7 horas da manhã, que nós temos uma reunião de oração. E um dia eu cheguei na igreja, na porta da igreja estava dormindo um rapaz. E foi um daqueles dias de frio, né? E tem uma laje. Tem tipo uma cobertura ali, né? E ele estava deitadinho ali com um cobertor. E eu cheguei, entrei para a reunião de oração, vi que ele estava dormindo, não quis acordar. Mas num determinado momento eu vi que ele acordou e eu falei assim: ô meu amigo, tudo bem? Como é que você tá, cara? Por que você tá aí? Eu tô na rua, assim. Não tem aonde morar, aconteceu isso, tal. Naquela hora, Deus fala assim no meu coração: Eric, você precisa fazer alguma coisa. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Aí ele falou assim: você tem algumas salas ali, você tem uma estrutura, reforme aquilo, mobile e receba essas pessoas. E foi daí que surgiu o albergue, né? Que funciona também todos os dias, a partir das 18 horas, as pessoas chegam lá, tem a média de 12, 15 pessoas, mas na época do frio, de chuva, chega a 20, quase 30 pessoas nós já recebemos ali, né? Nós temos a capacidade dos 2 quartos em torno o segundo quarto não está pronto ainda, mas a gente vai ter uma capacidade de quase 40 pessoas, né? E é assim que foram surgindo esses projetos sociais, frutos de uma chamada de Deus no nosso coração. Aquino? Nessa questão dos projetos sociais, você falou que atende lá no abrigo, tem o sopão. Em Barreiros tem muita gente passando fome? Olha, a gente, dentro da realidade que nós encontramos, a gente percebe que tem algumas pessoas, tem muita gente sim. Ainda que o que as pessoas que podem dizer assim estão verdadeiramente passando fome é porque elas também não estão indo ao encontro, né, das organizações que podem prestar um serviço para ela. Por exemplo, eu sei que é longe, tem pessoal que está ali do nosso lado, o Bom Prato é lá do outro lado da cidade. Mas é possível se tomar uma boa refeição. Se eu não me engano, o Bom Prato é R$1 ou R$2. Eu acho que é R$3, né? Eu acho que é o almoço, né? Não, eu acho que é R$1, se eu não me engano. O custo é 3, mas um é do governo do estado, um é da prefeitura e a pessoa paga R$1, né? Mas a gente percebe que tem sim pessoas hoje que realmente às vezes elas estão impossibilitadas e a gente percebe que tem gente passando fome sim. Voltando para a sua questão pessoal, familiar, o senhor disse aí que tem 2 filhos de sangue, né? O senhor tem filhos adotivos? Tenho. Eu tenho 3. Depois, quando eu vim, os meus 2 filhos biológicos nasceram no estado de Goiás. Quando eu voltei para Barretos em 95, a Sara tinha 2 anos e o Levi tinha 6 meses. E depois, quando nós chegamos aqui, eu já estava estabelecido aqui. Quando eles estavam, a Sara devia ter 14 e o Levi tinha uns 12 anos de idade. Foi que nós decidimos, nós começamos a tomar consciência dessa realidade de crianças na nossa cidade. Nós decidimos adotar. E aí foi quando nós adotamos o nosso primeiro filho. Passou um tempinho, nós adotamos o segundo. E passou mais um
tempo nós adotamos o terceiro, que é uma menina. E essa menina, ela veio de um projeto social que nós temos em parceria com outras igrejas de todo o Brasil, que já é um projeto numa dimensão muito grande, que já existe há 23 anos no Nepal, né? Que hoje já tem braços na Tailândia, já tem braços no Camboja. E essa menina, ela foi trazida de lá, né? Nós trouxemos ela para o Brasil a princípio como intercâmbio cultural para estudar. Ela tinha 15 anos de idade e depois de alguns anos, depois de um longo processo, nós conseguimos a adoção dela. Hoje é nossa filha, formada, enfermeira, casada, e ela mora na Inglaterra. Hoje ela trabalha e mora na Inglaterra. Muitos casais não têm filhos, alguns casais não têm filho, outros têm filhos, mas às vezes pensam na questão da adoção. Aí muita gente tem medo de adotar. Que conselho o senhor daria, ou sugestão o senhor daria para aqueles que pensam nessa possibilidade de adotar? Olha, a adoção é uma das coisas mais lindas que você possa imaginar na sua vida. Eu, por ter 2 filhos biológicos, eu tinha um conceito que talvez a maioria das pessoas tem no coração. Eu pensava assim, meu Deus, eu vou adotar uma criança, o Adilson aqui é pai, sabe disso. O senhor, não sei se tem filhos, se vocês têm filhos. A minha esposa, eu acompanhei desde que ela ficou grávida, a barriga foi crescendo, eu conversava com os meus filhos na barriga, aquela coisa toda, aquele amor, aquela expectativa. E eu falava assim, como que você vai amar uma criança que você não sabe quem é o pai, você não sabe quem é a mãe, você não sabe do jeito que foi gerada, e de repente ela vai entrar na sua casa? Eu não conseguia entender isso, até que o nosso primeiro filho chegou em casa. Aquino, não tem explicação. É uma coisa divina, é um negócio sobrenatural que Deus faz no nosso coração e que você não tem ideia, que hoje eu não consigo dar 1 milímetro de diferença entre os meus filhos biológicos e os filhos adotivos, ou os filhos do coração, como nós costumamos dizer. Todos eles sabem, né? Todos eles sabem, tanto é que eu tenho um filho, ele não é negro, né? Assim, não vou falar que ele é negro, mas assim, daí seria negro hoje, né? E eu e minha esposa somos bem brancos. Então, assim, você não tem ideia do que acontece dentro do nosso coração. E eu digo para as pessoas que essa semana, ainda conversando com um empresário, ele tem muita vontade de adotar uma criança, mas ele tinha esse medo. Eu falei assim, eu quero sentar com você, com a sua esposa, para explicar, porque é um amor que Deus coloca no coração da gente que não dá para explicar, né? E nós nunca entendemos e vimos tanto a mão de Deus sobre as nossas vidas depois que nós adotamos os nossos filhos. Porque na verdade foi isso, como diz a Bíblia, foi isso que Deus fez conosco. Nós somos filhos de Deus, adotivos de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, mas nós fomos recebidos. Porque a Bíblia diz assim, mas todo aquele que nele crê, né? Aquele que receber ele passa a ser filho de Deus, ou seja, que nós somos inseridos na família de Deus. Jesus é o filho, vamos dizer assim, legítimo, e nós somos os filhos adotivos de Deus. Nesses primeiros contatos, nos primeiros anos da adoção, há muita dificuldade no relacionamento? Não há dificuldade, não há dificuldade, porque eles entraram e eles foram inseridos dentro de uma família e teve que entrar no ritmo. Teve que entrar no ritmo. Teve que entrar no ritmo dos carinhos, entrou no ritmo dos beijos, mas que entrou no ritmo da disciplina também, né? Às vezes das palmadas, né? Hoje nem pode falar muito sobre isso, que é um problema, mas das correções que são necessárias em toda criança, né? Que a gente sabe da maneira correta, a educação faz parte. Mas, e eles tiveram as brigas de criança dentro de casa, igual, imagine você 5 irmãos vivendo dentro de uma casa. Biológicos ou não, a mesma coisa, se adaptaram muito bem, porque da nossa parte não havia nenhuma diferença no nosso tratamento, no nosso relacionamento com eles. Tratamos todos eles de uma maneira igual, né? Só dando um complemento aqui, esses dados, essas informações que nós temos são informações antigas, talvez isso possa ter mudado.
Há alguns anos atrás, eu posso dizer mais ou menos há 6, 7 anos atrás, havia no Brasil em torno de 85 mil crianças para serem adotadas no Brasil. Muito pouco diante da realidade da população brasileira. Muitas pessoas elas dizem que é muito complicado adotar. A adoção ela não é complicada. A questão que as pessoas falam é por causa dos critérios que são colocados para a adoção. Porque antes de você fazer uma adoção, porque antigamente, muitos anos atrás, havia um sistema que chamava-se adoção à brasileira. Que era assim, a mãe tinha um bebê, ela não dava conta de ter esse bebê, ela procurava uma família e entregava. Aí você ia lá no cartório, aquilo tal. Hoje não funciona, há muitos anos já, não funciona mais dessa forma. Essa criança ela vai para uma instituição e a família habilitada em uma adoção ela tem que passar por um cadastro no fórum primeiro, na vara da infância e da juventude. E ali ela vai passar por assistente social, ela vai passar por psicóloga. A questão é aí. São nessas entrevistas que se começa, entre aspas, que eu posso dizer, começa a dificultar um pouquinho o processo por causa das exigências das pessoas que querem fazer a adoção. A minha adoção, as nossas adoções, foram adoções muito rápidas e muito, vou dizer assim, não é fáceis, né? Mas não teve muita burocracia. Por quê? Porque na hora da entrevista, a assistente social perguntava para mim e para minha esposa: vocês têm preferência de sexo? Não. Cor? Não. Raça? Não. Problema físico? Não. Doença? Não. Eu fui pondo não para tudo. Quanto mais exigência, porque hoje o que as pessoas querem? Menina, recém-nascida, branquinha, de olho azul. Vai só afunilando. Vai ficando mais difícil, né? E essas crianças são difíceis às vezes de aparecer para adoção. Crianças maiores, para você ver, um dos meus filhos eu adotei, esse que é negro, eu adotei ele com 1 ano e 4 meses. O outro eu adotei com 8 anos, fora do perfil de adoção. Não era o perfil, ele já não estava mais no perfil que as pessoas gostam de adotar. Então, quanto mais exigências a família coloca, não é exigência, quanto mais requisitos ou características ela coloca, você há de concordar comigo que vai afunilando, né? Homem, se você escolher homem ou mulher, já deu 50%. Cor, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, né? Eu fui colocando não para tudo. Pode ter problema físico? Pode. Pode ter doença crônica? Pode. Pode ter isso aqui? Pode. Né? E aí foi aonde as portas se abriram para a gente de uma maneira muito grande. Estou vendo aqui, pastor, em média, são de 8 a 9 crianças abandonadas por dia no Brasil. Uma média de 262 casos por mês. Meu Deus. E nós tivemos uma experiência, depois que as nossas crianças chegaram em casa, nós nunca fomos tão agraciados por Deus depois que essas crianças chegaram em casa. Eles foram assim um instrumento de Deus que mudou verdadeiramente a história da nossa vida e a história da nossa família, e são um motivo de orgulho. Apesar, todos os nossos filhos são motivo de orgulho. Levi hoje uma bênção para nós, casou, me deu uma netinha agora há poucos meses. A Sara, minha filha biológica, estuda e formada e mora na Irlanda. A Raquel, que é essa que veio do Nepal, ela se formou como enfermeira, trabalha na Inglaterra. O Felipe, que tem 23 anos, trabalha comigo lá na igreja. O Miguel é um dos meus cameraman lá, baterista lá na igreja, lá, né? Trabalha lá na empresa do nosso amigo lá, do Renato, junto com o Adilson quando estava lá. E assim, são um presente de Deus para nós. E você falou aí a respeito da adoção, né? O Jornal de Barretos, no dia 18 deste mês, né, publicou a seguinte matéria, né? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em Barretos, 35 pessoas estão no processo de habilitação e são pretendentes a adotar uma criança. A grande maioria são casados, no caso são 26 pessoas, mas há também 3 solteiros na expectativa de se tornarem pais, né? E aponta que 25 dos pretendentes se manifestaram em adotar crianças de qualquer cor,
mas 9 deles preferem as brancas. E também tem um outro dado interessante aqui, em relação à idade, a preferência é para crianças com até 6 anos de idade. A partir dos 6, até 5, 6 anos, é a preferência da maioria dos casais, né, das pessoas. A partir dessa idade, o Felipe, por exemplo, nós adotamos com 8 anos de idade, ele já estava fora do perfil de adoção. A Raquel, então, com 15 anos, nem se fala, apesar que ela veio de fora, mas nada diferente do que acontece aqui hoje, né? Uma das questões que nós percebemos com relação à adoção é que a maioria dos casais, né, assim, tem as suas exceções, mas eles buscam a adoção para suprir uma necessidade pessoal deles. Às vezes por causa de um problema biológico, né, que não puderam ter filhos, tentaram de inúmeras maneiras, tentaram por meio da medicina e não conseguiu, e eles buscam a adoção. Ótimo, excelente, né? Mas isso faz com que as pessoas coloquem essas exigências e ficam um pouco mais. Quando você já tem a sua experiência paterna e materna com os seus filhos biológicos, quando nós decidimos adotar as crianças, não foi para satisfazer um vazio que estava no nosso coração, ocupar. Já tinha um casal, o perfil perfeito de uma família, um menino e uma menina, né? Que hoje a família está se limitando a 2, aquelas famílias grandes, né? Já não, o pessoal não tem mais isso, mas a maioria é para uma necessidade pessoal. E nós não, nós decidimos o processo da adoção para dar uma oportunidade para crianças que talvez não teriam nenhuma oportunidade hoje. E hoje eu fico vendo os meus filhos, esses que são do coração, e eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu fico imaginando o que seria, onde eles estariam hoje, se nós não tivéssemos aberto a porta do nosso coração, né? O mito de que, mas será que eu não vou ter problema, não vai me dar trabalho? Nem com filho biológico você tem garantia. Você não tem garantia nenhuma. Não é porque, meu filho é biológico, não vai me dar. Não, nós não temos garantia nenhuma. O que ela precisa é vir conviver num ambiente, num espaço de paz, de harmonia, né? Onde princípios e valores são compartilhados todos os dias, né? Porque nós estamos vendo hoje uma geração que não tem tido muito, famílias que não têm ensinado esses valores aos filhos, princípios aos filhos, e as crianças têm crescido soltas nesse mundo. Então nós tivemos essa experiência, estamos tendo essa experiência, e para nós tem sido muito gratificante. Igor. Bom, fazer uma pequena pausa aqui para anunciar o nosso patrocinador. Toda a linha Jeep 0 km com descontos exclusivos. Bônus de até R$40 mil com seu Jeep seminovo na troca, mais IPVA 2024 grátis. Aproveite a linha do Jeep Compass com taxa de 0,99% ao mês. 50% de entrada em 36 vezes. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Eric, você aí disse que além do trabalho da Casa Ágape, né, você tem um trabalho envolvido com meninas, com projeto de resgate de meninas vítimas do tráfico humano, né? Como que surgiu essa iniciativa e qual que é o papel da sua igreja nesse projeto? Olha, eu tenho um relacionamento com pastores do Brasil todo. E nós temos, a nossa igreja, a nossa comunidade, nós temos um círculo de amigos de pastores. E esses pastores, nós temos eu não vou dizer um mentor, mas assim, um pastor sênior, que é o pastor José. Ele é um médico, hoje ele não exerce mais a medicina, mas ele era cardiologista, chegou a ser um dos melhores cardiologistas do estado de Goiás. Nessa época eu morava lá em Goiás, em São Luís de Montes Belos, antes de eu voltar para Barretos. E ele um dia, ele ouviu falar sobre o trabalho de prostituição infantil, tráfico de crianças na Índia. E ele então sozinho decide pegar um avião e vai para a Índia, especialmente na cidade de Mumbai. Quando ele chega na cidade de Mumbai, ele
tá num hotel e ele procura um taxista e fala assim, me leve, eu quero que você ande lá nas ruas, nas avenidas onde tem crianças, prostituição. Porque isso, nós sabemos que caso de prostituição infantil é uma coisa que está, infelizmente, esse mal tem no mundo todo. Mas, em alguns lugares, a coisa está praticamente institucionalizada. É normal, é comum, é a céu aberto. Não é as escondidas como é em muitos lugares. E lá na Índia, nessa época, estou falando de 23 anos atrás. Hoje já há um trabalho mais intenso disso. Ele então pega um táxi e o taxista foi andando com ele nessas avenidas. Um bairro enorme, imagina um bairro. A Índia, mais de 1 bilhão de habitantes. Mumbai, uma cidade populosíssima. E ele andando nesse bairro de prostituição, aqueles casarões velhos de várias janelas assim, vários andares, e ele via que nas janelas tinha as meninas, ficavam nas janelas e algumas meninas na porta. E ele falando inglês com o taxista, foi perguntando, o taxista achando que ele era um turista sexual, né? Que o pessoal vai tanto para o Camboja, principalmente hoje na Tailândia, o turismo sexual é muito violento lá. E na Índia também. E o taxista explicando para ele se ele... Aí foi falando, olha, lá em cima, naquelas janelas mais altas, ficam as meninas mais caras, que são as mais novinhas. Crianças que são vendidas, entregues pelos próprios pais. E depois as mais velhas vão descendo os andares. Essas que estão na porta são as mais velhas e essas já estão doentes. Porque elas se prostitui por centavos ali de dólares. E foi explicando para ele. Só que essas mais velhas, nós estamos falando de moças de 19 anos. 18 lá já é velha. Naquela época já eram moças velhas, porque as mais novinhas, estamos falando de 7, de 8 anos de idade. E o taxista foi andando. De repente o taxista para numa esquina e ele se depara com uma menina deitada na guia, assim. E chamou muito a atenção, ele fala que essa menina parecia muito com a neta dele, a neta mais velha dele. E ele percebeu que a menina estava deitada na guia da sarjeta, assim, imóvel. E como o taxista estava parado ali, ele viu que a menina não se movia, e ele perguntou para o taxista, espera um pouquinho, não vai não, essa menina aqui, alguma coisa errada com ela não está se movimentando. E o taxista para, olha, vê a menina e fala assim para ele, ela está morta. Aí ele faz menção de descer do carro, o taxista fala assim, não faça isso, não saia do seu lugar. Aí ele pergunta, o que vai acontecer com ela? O taxista fala assim para ele, o caminhão do lixo vai passar, vai colocar ela no caminhão do lixo e vai jogar ela no lixão da cidade. Aquilo foi um choque muito grande para ele. Ele volta para o hotel e aquela noite ele chora a noite inteira. Ele já tinha os seus... Hoje ele está com 87 anos de idade. Ele tinha os seus 60 e poucos anos já de idade. Ele chora a noite inteira. A imagem daquela menina que parecia com a neta dele não sai da sua cabeça. E ele volta então para o Brasil. E lá em Goiânia ele nos chama, nessa época eu já morava aqui em Barretos. Ele chama um grupo de pastores que se relacionavam com ele, conta essa história e fala assim, Deus falou comigo que nós precisamos fazer alguma coisa para salvar essas meninas. E ele descobriu que essas meninas, elas eram traficadas do Nepal. O Nepal é um país muito pobre, muito montanhoso, que faz fronteira com a Índia, assim como o Brasil faz com a América do Sul, que você não precisa de visto, essas coisas para atravessar a fronteira. E os traficantes vão para o Nepal, vão para as montanhas, oferecem para os pais, porque ainda hoje, um pouco menos, mas naquela época ainda mais, mulher não é valorizada nesses países orientais. Mulher não tem direito a documento, mulher não vota, mulher é uma série de coisas. E os traficantes chegavam para a família e falavam assim, olha, se você deixar eu levar sua filha, eu vou dar estudo para ela, eu vou dar trabalho, eu vou dar roupa para ela. E o traficante dava 50, 100 dólares para a família, que é uma fortuna, nós estamos falando de 250, 500 reais, e levava essa menina de 7, 6, 5, 8 anos de idade embora. Nunca mais
eles iam ver aquela menina. Essa menina ia atravessar a fronteira, ia ser vendida para os bordéis, por isso que as mais novinhas eram as mais caras, né? E depois que elas ficavam doentes, elas morriam e eram jogadas no lixão. E ele volta para o Brasil, reúne os pastores e fala assim, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Mais de 10 mil meninas são traficadas do Nepal para a Índia todos os anos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Um pastor, do nosso convívio, do nosso relacionamento de Betim, de Contagem, perdão, ali em Minas, ao lado de BH, fala assim, pastor José, eu vou para o Nepal. Então a gente se mobiliza, compra passagem para ele, a esposa e o menininho dele, se eu não me engano, o Davi tinha 6, 7, no máximo 8 aninhos de idade. O pastor José vai com ele, coloca ele num hotel, paga algumas diárias para ele, fica alguns dias, logo em seguida aluga uma casa. E o Silvio não sabia falar inglês, não sabia falar uma palavra em Nepali, que é aquelas letras, não sabe escrever, porque lá é aqueles rabiscos igual letra indiana, tal, aquelas línguas do Oriente lá, complicadíssimo. E esse Silvio começou a andar pelas ruas de Katmandu, uma cidade populosa, quase 10 milhões de habitantes, Katmandu tem, e andando. E milagrosamente ele foi fazendo amizade, aprendendo uma palavrinha em inglês aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, e foi descobrindo, se inteirando desses acontecimentos. Foi onde chegou uma informação para ele que chegou uma notícia, olha, tem uma menina lá na montanha que já está com data marcada, o traficante vai vir buscar ela tal dia. Ele antecipa, chega primeiro que o traficante na família e faz uma proposta para a família, deixa eu levar ela para essa casa, que nós vamos cuidar de crianças agora. E essa menina chega nessa casa aos 8 anos de idade, dias antes do traficante levar ela embora. Essa menina se chamava Rushmila. E hoje ela se chama Raquel, que é a minha filha. A minha filha, eu até me emociono quando eu falo sobre isso, foi a primeira menina a ser resgatada desse projeto. Aos 15 anos eu consegui trazer ela para fazer um intercâmbio cultural, e a partir dessa menina, a partir da Rushmila, que depois ela mudou o nome dela para Raquel, começou a chegar crianças. E quando eu visitei ele em 2005 pela primeira vez lá no Nepal, ele morava nessa casa com 60 crianças dentro dessa casa. E hoje já são em torno de 5 ou 6 casas. Eu estive agora cheguei agora dia 28 de dezembro, passei 20 dias lá visitando os 3 projetos, e eu estive em cada uma dessas casas vendo essas crianças que hoje foram resgatadas das montanhas desses projetos, da mão desses traficantes, né? E hoje são dentro das casas, são quase 300 crianças que tem dentro das casas, fora o trabalho que eles exercem, porque eles decidiram mudar a estratégia, porque eles não iam conseguir abrir tantas casas assim. Então hoje há um programa de bolsa de estudos que nós contribuímos para manter essas crianças nas vilas, morando com a família, mas com a responsabilidade da família não entregar ela para os traficantes. Foi feito um filme, uma instituição americana produziu um filme, um desenho, já dublado na linguagem Nepali, mostrando toda a estratégia do traficante. Então a gente chega nas montanhas, o Nepal é um país muito montanhoso, toda a cadeia do Himalaia, o Everest está no Nepal, uma das coisas mais lindas do mundo. Então a gente sobe as montanhas, às vezes horas caminhando a montanha, e tem uma vila lá em cima da montanha, não chega carro, nada, tudo a pé. Leva gerador, vai lá, não tem energia elétrica, liga o gerador e à noite põe um telão lá e passa um filme falando, olha, vai aparecer alguém assim, 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 não entregue os seus filhos, porque eles vão fazer isso. Porque alguns entregam, a minoria consciente, a maioria é por ignorância, porque eles querem que as crianças tenham uma oportunidade e eles caem na lábia
dos traficantes. Então eles já ficam mais alertas e eles agora já estão mais preparados. E assim surgiu esse projeto, que agora já se estendeu para o Camboja e também se estendeu para a Tailândia. Também já existem casas na Tailândia, existem casas também no Camboja. Quino? Nessa questão do tráfico humano, né, tem tráfico humano aqui em Barretos com o projeto da igreja de vocês? Tem a questão de prostituição infantil aqui, de crianças que possam ser resgatadas aqui em Barretos? Olha, eu creio que nesse nível não. O que a gente sabe que acontece constantemente, como nós tivemos, cuidamos da casa, tivemos o orfanato, o abrigo, a gente recebia denúncias. A gente sabe que abusos acontecem dentro das famílias e isso é muito recorrente hoje. Mas essa questão de tráfico, eu acredito que aqui na nossa cidade, eu acredito que não, né? A gente tem visto falar no noticiário sobre o que acontece na Ilha do Marajó, essa questão de prostituição infantil lá, de venda de crianças nos barcos. Eu já estive não na Ilha do Marajó, mas eu já fiz um trabalho, toda aquela região, Roraima, região entre os indígenas. Nós tivemos muitos projetos sociais, já estive entre os Yanomamis, no meio da floresta amazônica, fazendo trabalho missionário. Mas aqui eu acredito que não, nesse nível não. As pessoas, recentemente foi lançado aquele filme Som da Liberdade. Se você tiver oportunidade, hoje já está nas redes de streaming, dos canais de streaming. Aquele filme, ele é baseado em fatos reais. A hora que eu vi aquele filme, eu chorei demais, porque eu presenciei isso lá no Nepal. Aquela história, exatamente daquela maneira acontece o tráfico de crianças para escravidão sexual. O que mais nos choca, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, antes que eu me esqueça, dia 19, agora de maio, nós teremos a presença aqui na nossa comunidade de 10 meninas do Camboja que vieram pela primeira vez ao Brasil. As meninas do Nepal já vieram algumas vezes, elas devem vir agora no final do ano, mas as meninas do Camboja, elas vão estar com a gente aqui dia 19 de maio, né? Porque elas dançam danças típicas com roupas, elas cantam, elas dançam e elas vão dar o testemunho de vida delas, né? Porque Aquino, pasme você ou não, essas meninas, elas contam experiências de algumas delas, quando elas estavam presas dentro dos bordéis. E eu ouvi o testemunho pessoal de uma. Ela disse assim, porque normalmente quando eles viajam, o líder, o coordenador dá o testemunho, mas ele não aponta qual é a menina para não expô-la, né? Expor essa menina, perdão. Mas para nós, pelo fato de eu ter a Raquel, elas têm muita intimidade com a gente. Lá em casa, elas ficam à vontade, fazem comida, comem com a mão, porque é típico lá no Oriente. E uma delas contou um testemunho na nossa comunidade e disse o seguinte, que ela era obrigada a ter 30 relações sexuais por dia. Sabe o que é isso? Sabe quantos anos ela tinha? 13 anos de idade. No final do dia, sabe o que ela recebia, Aquino? Sabe aquele sachêzinho que vem dentro do miojo? Aquele pozinho. Não era um miojo, não. Ela recebia o saquinho do pó para pôr numa caneca com água quente e tomar. Era o que ela recebia no final do dia, depois de 30 relações sexuais. Essa cultura patriarcal da nossa sociedade, né? Isso contribui para essas questões de exploração sexual? Olha, a questão cultural lá no Oriente é uma questão muito diferente da nossa. Eu falo, Deus já me deu oportunidade de ir a alguns lugares nesse mundo, ministrando a palavra. A gente palestra, eu já viajei bastante ministrando, pregando em igrejas e congressos e conferências. Já fui em quase todos os países da Europa, muitas vezes na América.
A gente fica impressionado com a beleza, com a Europa e tal. Mas se você quer levar um choque cultural, vá para o Oriente. Vá para o Nepal, vá para a Ásia, ali na Ásia, vá para o Camboja, vai para a Tailândia, vá para o Vietnã, estive agora no Laos. Vai para esses países porque realmente é uma outra realidade. É um outro mundo. Então, assim, a maneira como eles tratam essas coisas é muito normal. Eu estive em templos hindus na Índia, onde há figuras entalhadas em madeira de adultos tendo relações sexuais com crianças. Nos templos. Não estou falando no templo de adoração. É cultural. Está instituído. A gente teria que entrar num outro assunto, né? Porque eles creem, eles vivem ainda naquele regime de castas. Se você nasce numa determinada casta, se você nasce, por exemplo, numa casta baixa, não adianta. Você nunca vai ter oportunidade, você nunca vai ter nenhuma chance. Por quê? Porque é o seu karma. Você está destinado a viver e morrer naquilo. Talvez numa outra encarnação você possa nascer numa casta mais alta. E você, então, assim, e isso gera toda essa série de situações. Igor. Bom, já se encaminhando aí para os minutos finais do programa, certamente a gente teria muito assunto aqui, né, Eric, para conversar aqui. Então a gente vai ter que convidar você para vir em outro programa para conversar, para falar de muitos outros assuntos, principalmente aí esse trabalho internacional, né? Bom, antes de tudo, o nosso convidado, o Eric Bretanha, vai receber essa caneca aqui do programa Café com Prosa, que é um brinde lá da Graphic Brindes Barretos, tá bom? E antes de passar para o Eric se despedir, passo a palavra para o Aquino para fazer as suas considerações. Bom, pessoal, os nossos ouvintes já perceberam que o papo hoje foi, né, muito bom, né, foi caloroso, foi emocionante, né, em alguns momentos, né, e esperamos que essa experiência de vida do pastor Eric, né, nos sirva de exemplo. E também, né, daqui a um pouquinho o pastor vai se despedir, né, quem quiser mais se aprofundar, a conhecer mais essa realidade, tentar ajudar nesses projetos sociais que ele tem, né, logicamente pode procurá-lo lá na sua igreja, no seu projeto, né, que certamente estará de braços abertos. E agradecemos essa oportunidade, né, desse espaço de muito conhecimento que tivemos. Maravilha. Bom, Eric, nós temos aí mais um minutinho, tá, de programa. Eu quero fazer uma pergunta para você e também já aproveitando para que você também faça o convite também para a população que queira ir lá conhecer, mas aqueles que estão nos ouvindo agora, como que eles podem se ajudar e se envolver com os projetos que você lidera? Olha, obrigado, Igor, já Aquino, pela oportunidade. Quero agradecer imensamente ao Adilson aqui também, se poder abrir esse espaço para a gente. Como eu disse, esse projeto, nós não temos nenhum centavo, nós não recebemos nenhuma verba pública mensal, não temos nenhum convênio, nenhuma participação. É fruto ali da nossa comunidade, que mantemos todos os voluntários, algumas pessoas são funcionários ali. E as pessoas, elas podem nos ajudar com recursos financeiros, com dinheiro, né? E também podem, principalmente com alimentos, né? É só nos procurar ali, a Casa Ágape, a entrada dela é na rua, a Avenida Gonçalves, ali um pouquinho para frente do colégio ali, tem um portão ali, é só parar ali e poder fazer a sua doação, vai ser muito bem-vindo. Nós estamos promovendo uma galinhada agora, nos próximos dias, a data agora, esqueci a data agora, perdão, mas depois a gente coloca aí, passa o banner para vocês aí. E a gente precisa de alimentos. Se a pessoa também quiser nos ajudar, olha, eu posso trabalhar, servir um dia da semana ajudando a cozinhar lá, posso? Ótimo, vai ser de muita valia, tanto financeira como alimentos, como a mão de obra ali, vai ser muito bem-vinda. É isso aí, foi um excelente programa. A gente aqui vivenciou as histórias do pastor Eric Bretanha. Se você quiser aí conhecer também a igreja dele, fica ali na C12, no Cristiano Carvalho, né? Anexo está o projeto da Casa Ágape, né? E então esse foi mais um programa e
Boa noite a todos. Vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel. Toda linha Jeep 0 km com descontos exclusivos. Bônus de até 40 mil com o seu Jeep seminovo da troca. Mais IPVA 2024 grátis. Aproveite a linha do Jeep Compass com taxa de 0,99% ao mês. 50% de entrada em 36 vezes. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Mãe, meu Porto Seguro. De 18 de abril a 12 de junho, nas compras acima de R$250, concorra a 8 pacotes da Azul Viagens para Porto Seguro com acompanhante e tudo pago. Norte Shopping Barretos. Várias versões do presente para sua mãe. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!